Olá, está no ar o Século News edição especial. Papa Francisco abre a cúpula de proteção a menores no Vaticano. Tristes depoimentos das vítimas de abuso marcam o encontro. O Sumo Pontífice cobrou uma mobilização da Igreja para pôr fim a esses crimes. O Papa Francisco realizou a abertura oficial da cúpula para a proteção de menores no Vaticano. Ele disse que o povo espera respostas concretas da Igreja. A cúpula do Vaticano contra o abuso começou com uma oração ao Espírito Santo, pedindo ajuda para encontrar soluções. Depois, o superior de uma ordem religiosa recitou uma oração pedindo mais ajuda. Muitos ficaram em silêncio e não puderam pedir ajuda. Além disso, outros falaram, mas ninguém acreditou neles. Ou eles foram chamados de mentirosos e foram silenciados. Devemos reconhecer as feridas do povo e tomar medidas para que a verdade não seja suprimida e a justiça seja procurada pelos feridos. Logo depois, o Papa Francisco iniciou o encontro com um discurso breve, mas intenso. O povo santo de Deus olha para nós e espera de nós não condenações simples e desprezadas, mas medidas concretas e eficazes. Nós devemos ser concretos. Em particular, os 190 participantes, a maioria presidentes de conferências episcopais, assistiram a depoimentos em vídeo de 5 vítimas. Durante a sessão de quinta-feira, as reuniões foram dedicadas a refletir sobre a responsabilidade dos bispos nessas situações de abuso. Logo no começo da cúpula para a proteção de menores, o Papa Francisco lançou 21 propostas para prevenir o abuso sexual. No primeiro dia da cúpula sobre abuso sexual, o Papa lançou 21 propostas, que servirão de guia para o trabalho dos 190 participantes. O primeiro dia começou com 5 testemunhos em vídeo de vítimas que os bispos ouviram a portas fechadas no salão do sínodo. Uma vez que você ouve com uma mente aberta, abre os ouvidos e o coração, você não pode permanecer como está, você fica transformado. Como eu disse, isso também precisa de normas e obrigações legais, sim, mas você também precisa de você mesmo. Um dos principais objetivos dessa cúpula é que a dolorosa experiência das vítimas agora sirva para prevenir e detectar novos abusos. No futuro, precisaremos dar um papel maior para as vítimas, mesmo em nosso discernimento e procedimentos. Aguardo com expectativa esse desenvolvimento. Eles também querem encontrar uma maneira de informar as vítimas sobre o acompanhamento que suas queixas têm no Vaticano. Agora isso não é feito, e essa falta de informação também gera novas feridas. Não podemos deixar as vítimas sem informação. Não podemos abandoná-las sem saber como o processo foi concluído. É falta de respeito com as vítimas. Falamos em admirar sua coragem por ter denunciado seus agressores, mas deveriam ter também esse acompanhamento. O Vaticano destaca a importância de acompanhar, apoiar e, acima de tudo, ouvir as vítimas. Por essa razão, Monsenhor Scicluna assegura que os pedidos que os sobreviventes fizeram na reunião não cairão em ouvidos surdos. Também tivemos uma sessão com várias vítimas e suas demandas foram muito explícitas. Não podemos ignorar essa voz. Há dias intensos de trabalho pela frente para ouvir essa voz. A partir disso, eles devem desenvolver medidas concretas para pôr fim ao flagelo do abuso sexual dentro da Igreja. O segundo dia da cúpula para a proteção de menores no Vaticano foi marcada pelo depoimento de um cardeal da Índia. Ele contou o que sentiu depois de ouvir as vítimas de abuso sexual. O segundo dia da cúpula de abuso sexual começou com a oração antes de uma intervenção do arcebispo de Mumbai, cardeal Gracias. Depois de se encontrar com vítimas em seu país de origem e no Vaticano, ele disse que isso deixou uma impressão forte nele. Eu estava entorpecido e não conseguia falar. Eu podia sentir a raiva, a frustração, a mágoa, a impotência e a amargura que eles sentiam. O tema do dia é a responsabilidade, e ele mencionou 3 temas que acredita serem importantes para alcançar isso: justiça, cura e peregrinação. O abuso sexual de menores e outras pessoas vulneráveis não apenas quebra a lei divina e eclesiástica, mas também é um comportamento criminoso público. A Igreja coopera plenamente com as autoridades civis nesses assuntos
para levar justiça aos sobreviventes e também à ordem civil. O cardeal disse que os outros nunca sabem quanta dor existe dentro das vítimas e que esse sofrimento nunca deve ser minimizado. Em vez disso, a Igreja tem uma tarefa a fazer. Precisamos nos arrepender e fazer isso juntos, colegialmente, porque ao longo do caminho falhamos e precisamos buscar perdão. Ele concluiu com 4 pontos para a prestação de contas e responsabilidade pela crise. Primeiro, recuperar a identidade do Colégio Apostólico com humildade e abertura. Em segundo lugar, convocar coragem e força para seguir em frente. A terceira é discernir como lidar com situações concretas que surgem e, finalmente, estar disposto a pagar o preço de seguir a vontade de Deus, mesmo em circunstâncias dolorosas. A crise de abuso nos Estados Unidos é porque esses crimes não foram relatados, afirma o cardeal O'Malley, presidente da Comissão do Vaticano para a Proteção de Menores. O cardeal Sean O'Malley é um dos protagonistas da cúpula contra os abusos. Ele colocou ordem em Boston depois do caso Spotlight e preside a Comissão do Vaticano para a Proteção de Menores. João Paulo II deu um princípio muito claro. Não há espaço no ministério para alguém que prejudique uma criança. E essa linha não pode ser ultrapassada. Ele acha que quando um bispo percebe que um padre poderia ter cometido abusos, além de lançar as medidas canônicas, ele é obrigado a notificar a polícia. Acreditamos que existe uma obrigação moral de compartilhar essas informações com as autoridades civis para a segurança das crianças. Acho que a terrível crise que vivemos nos Estados Unidos é justamente porque, durante muito tempo, esses crimes não foram denunciados. É por isso que acredito que informar as autoridades é parte do caminho que devemos seguir para proteger as crianças. Uma das questões que eles estão procurando na cúpula é propor um mecanismo para denunciar os bispos que não cumpram as regras de proteção à criança e assistência às vítimas. Uma das questões é abordar a responsabilidade episcopal de uma maneira que envolve os leigos e restaurar a confiança de nosso povo. Ensinar as pessoas a denunciar a negligência ou os erros dos bispos. Isso vai limpar o caminho para resolver os problemas. A chave, na opinião do cardeal O'Malley, é a transparência. Também em relação ao segredo pontifício, porque às vezes as sentenças não são divulgadas ao público e perdem seu caráter exemplar. Papa reza diante das vítimas e pede coragem a Deus para falar a verdade e reconhecer o pecado. Uma das últimas reuniões da cúpula contra os abusos foi marcada por esta liturgia penitencial para pedir perdão a Deus e às vítimas. Confidiamo nel tuo amore e nella tua bontà. Confiando em seu amor e bondade, pedimos que nos dê coragem para dizer a verdade e a sabedoria para reconhecer que pecamos e que precisamos do seu perdão. E abbiamo bisogno di misericordia. Depois de ler a parábola do Evangelho do Filho Pródigo e de uma homilia de um bispo africano, uma vítima de abuso interveio. Ele é chileno e reside na Alemanha. Com uma voz embargada, ele disse que, mesmo todos os dias, ele tem flashbacks do que aconteceu. Agora acabou e eu posso seguir em frente. Eu tenho que continuar. Se eu me rendesse agora ou parasse, deixaria essa injustiça interferir na minha vida. O me detuviese, dejaria que esta injusticia interfiera em minha vida. Então ele pegou seu violino e tocou uma composição de Bach para transmitir a esperança com a qual ele tenta recomeçar. Em seguida, um dos cardeais participantes, o espanhol Ricardo Blasquez, leu uma dura consciência. Que abusos contra crianças e jovens foram cometidos pelo clero e por outros da igreja do meu país? Depois, o cardeal de Wellington, da Nova Zelândia, John Dill, leu em nome de todos um pedido de perdão.
Confessamos que bispos, sacerdotes, diáconos e religiosos da Igreja causaram violência a crianças e jovens e que não protegemos aqueles que mais precisavam de nossa ajuda. O discurso do Papa não foi planejado, portanto a cerimônia foi concluída simplesmente com a bênção de Francisco. Et Filius, et Spiritus Sanctus. E o Papa Francisco fez o encerramento da cúpula de proteção a menores com um discurso para todos os participantes. Ele comparou os abusos a sacrifícios humanos. O Papa Francisco concluiu a cúpula do Vaticano contra os abusos, pedindo uma mobilização da Igreja Católica para pôr fim a esses crimes. Eu faço um apelo sincero por uma batalha total contra o abuso de menores, tanto sexualmente quanto em outras áreas, por parte de todas as autoridades e indivíduos, pois estamos lidando com crimes abomináveis que devem ser apagados da face da terra. O Papa Francisco encerrou a cúpula com uma estratégia de 8 pontos, inspiradas na orientação da campanha da Organização Mundial da Saúde contra a violência infantil. Ele primeiro lembrou os bispos para deixarem de lado a ideia de que proteger o bom nome da Igreja significa encobrir os abusos. Consequentemente, uma mudança de mentalidade é necessária para combater uma abordagem defensiva e reativa à proteção da instituição e perseguir com todo o coração e decididamente o bem da comunidade, dando prioridade às vítimas de abuso em todos os sentidos. Outras medidas são não encobrir os abusos, entregar os perpetradores à justiça, reparar os danos causados e melhorar a seleção e preparação de candidatos ao sacerdócio. Esses parâmetros servem como regras e não simplesmente indicações. Nenhum abuso deve ser encoberto como costumava ser no passado, ou não ser levado a sério suficientemente, já que o encobrimento de abusos favorece a disseminação do mal e acrescenta um novo nível de escândalo. Durante o discurso, o Papa comparou os abusos com sacrifícios humanos. Ele também lamentou a disseminação desse fenômeno nas esferas doméstica, educacional e esportiva. O Papa também disse que esta questão é ainda mais séria na Igreja porque contradiz sua autoridade moral e credibilidade ética. Um casal com 10 filhos lança podcast com dicas e recebe milhares de inscritos. Acompanhe. Michael e Alicia não têm menos de 10 filhos. E agora pode-se dizer que eles têm outro. Seu filho número 11 é o projeto The Messy Family Project, a família caótica. Foi lançado em 2015 e todos os meses é baixado por 20 mil ouvintes. Eles dizem que não são especialistas nem psicólogos, mas explicam o que funciona bem para fortalecer o casal, ajudar os pais e construir uma cultura familiar. Eu sou o segundo de 10 filhos e eles me perguntaram como eu posso lidar com meus filhos. Eles me perguntaram sobre nossa experiência e sobre o que aprendemos. Quando lançamos o podcast, estávamos conversando como o irmão mais velho de sua família. E agora, continuamos fazendo isso. Seu objetivo é ajudar outras pessoas a colocarem a fé no centro de suas vidas. Portanto, seu conselho mostra como eles conseguem aplicá-lo a questões familiares. Por exemplo, no amor, no casamento e ensinando as crianças a terem respeito. Sabíamos que havia uma grande necessidade no mundo para apoiar as famílias e percebemos que nossa mensagem estava ressoando e queríamos continuar ajudando. Então lançamos The Messy Family Project como um hobby. Agora é um trabalho de tempo integral. Este ministério permite que eles sejam completamente transparentes e compartilham o que funciona ou não funciona em casa. Eles explicam que não existe fórmula que funcione para todas as famílias. Disciplina, trabalho em equipe, luto depois de perder um ente querido, problemas de fertilidade. Com seus podcasts gratuitos, eles resolvem algumas dessas questões dolorosas para oferecer soluções e apoio a quem precisa. Nós tentamos dar a eles deveres como pais para trabalhar e ajudá-los a melhorar a comunicação entre eles quando o podcast termina. Vimos que há questões que interessam a todas as famílias. Uma disciplina. Por isso lançamos uma série dividida em 4 partes, com respostas que compartilhamos por e-mail e como e-book.
Este ano eles estão com sua agenda completa e vão dar palestras em todo o mundo, incluindo a Austrália. Eles dizem que são apaixonados pelo seu trabalho. Seu sonho é ajudar as famílias a se unirem, a viver sua fé e a educar seus filhos. E assim encerramos o Século News, edição especial de hoje. Nós voltamos no próximo sábado. Bom fim de semana. Até lá.